Graça e paz. Boa noite. Estamos aqui para encerrar o Joel capítulo 2. Toquem a trombeta em Sião. Fixe seus olhos na eternidade. Joel 2:1 diz assim: toquem a trombeta de chifre de carneiro em Sião. Deem um alerta no meu santo monte. Chacoalhem o país. O julgamento do Eterno está a caminho. O dia está às portas. Tocar a trombeta significa voltarmos para Deus. Quando você levanta seus olhos cada vez mais alto, quando olha o trono de Deus, você vive sem medo do que os homens possam fazer com este corpo. Viver com um coração curado é ter a certeza que tudo aqui neste mundo é pequeno, realmente muito, muito pequeno. Jesus Cristo é mais para nós, seu povo, que a própria vida. Bom, para nós, Ele é o que almejamos, a vida eterna. Povo de Sião que se desviou, jamais vocês voltarão ao Senhor de todo o coração? Não afastarão de vocês os adultérios, a fornicação e a busca desenfreada pelo prazer? Porém, haverá misericórdia, graça sobre todos os que reconhecem o Senhor e Rei. Paz e descanso a todos que o buscam de todo o coração, alma e entendimento. Restauração terá a todo o povo de Deus que se volta para Ele, ao povo que deixa tudo que é desse mundo, seus caminhos, suas coisas, a sua sedução. Que o mundo, a carne, o diabo saibam, nunca morreremos. Não pertencemos mais a este mundo tenebroso. Nosso corpo será então transformado de um corpo corruptível em um corpo incorruptível e viveremos na presença do Senhor para todo o sempre. E esta vida em Deus flui em nós a partir do trono de Deus. Não dê ouvido aos que te induzem a cobiça por dinheiro, fama ou sucesso. Cuidado com as igrejas centralizadas no homem. Elas estão duplamente mortas e serão arrancadas pela raiz. Jeremias 51:45 nos diz assim: sai do meio dela, ó povo meu, e salve cada um a sua vida do brasume da ira do Senhor. Então é assim, afaste-se dos falsos profetas, cujos olhos estão longe do Senhor. Pare de dar ouvidos ao ministro, evangelista, pastores, profetas que oferecem falsa segurança. Isaías 52:11 nos diz assim: retirai-vos, retirai-vos, saia de lá, não toqueis coisa imunda, sai do meio dela, purificai-vos, vós que levais os utensílios do Senhor. Apocalipse 18:5 nos diz assim: porque os seus pecados se acumularam até o céu, e Deus se lembrou dos atos iníquos que ela praticou. Estes são os pecados da igreja apóstata e morna, pecados que vêm de um povo cujo cálice de pecado, de iniquidade está cheio, já está, na verdade, transbordando. A igreja apóstata, ela não é aquela igreja que se desviou. O apóstata não é aquela pessoa que se desviou.
O apóstata, na verdade, ele quer viver do jeito que ele quer. Diz que serve a Deus do jeito dele, trazendo coisas estranhas, doutrinas estranhas à presença de Deus. E eles estão no nosso meio, perturbando, trazendo comichão aos ouvidos, tentando desviar as pessoas da única verdade, que é a palavra do Senhor, que é fiel e verdadeira. Ezequiel 34, 11 a 16 diz assim: o Eterno, o Senhor diz, a partir de agora, eu mesmo serei o pastor. Eu vou cuidar delas. Assim como os pastores costumam ir atrás das ovelhas quando elas estão espalhadas, eu irei atrás das minhas ovelhas. Elas foram espalhadas pelas tempestades e eu vou buscá-las onde estiverem. Eu as trarei de volta das nações estrangeiras. Vou reuni-las nesses países e trazê-las de volta à sua terra natal. Eu as alimentarei nas montanhas de Israel, perto dos ribeiros, no meio do seu povo. Eu as conduzirei a pastos verdes para que possam vagar pelas encostas das montanhas e se alimentar nas fartas pastagens de Israel. Eu mesmo serei o pastor das minhas ovelhas. Eu mesmo farei de tudo para que elas tenham o descanso necessário. Eu irei atrás das perdidas, reunirei as desviadas, curarei as feridas, fortalecerei as fracas e cuidarei das fortes, para que não sejam exploradas. Olha que coisa maravilhosa. Apesar de vermos uma profecia sendo direcionada para Israel, tenha certeza que ela também é para nós. Pois nós, gentios, nós fomos enxertados nessa figueira. Nós estamos enxertados aí. Então esta profecia também tem a ver conosco. Este nosso pastor, este grande pastor, esse Jesus maravilhoso, nosso Messias, nosso Senhor, nosso Salvador. Ele mesmo garante que ele será o nosso pastor. O verdadeiro pastor. Então, Deus colocará por terra os sedutores da humanidade. O hipócrita e o de coração frio cairá. O morno será cuspido de sua boca. Serão entregues a Satanás todos os que converterem a verdade em injustiça. Eles serão entregues a uma disposição mental reprovável. Todos os que conheciam a Deus, contudo, não glorificaram como Deus. Os pastores indolentes que alimentaram a si próprios e não aos rebanhos, Deus os derrubará. Ezequiel 34, 7 a 10 diz assim: por isso, pastores, ouçam a mensagem do Eterno. Tão certo como eu sou o Deus vivo, decreto do Eterno, o Senhor, visto que minhas ovelhas foram transformadas em meras presas, em comida fácil para lobos, porque vocês, pastores, as ignoram, e só enchem a própria barriga. Ouçam o que o Eterno tem a dizer. Cuidado, estou contra os pastores e vou pegar minhas ovelhas de volta. Eles estão demitidos, já não são pastores das minhas ovelhas. Chega de pastores que só alimentam a si mesmos. Vou salvar minhas ovelhas da ganância deles. Eles nunca mais se alimentarão das minhas ovelhas. Cairão todos os que transformam a verdade de Deus em mentira. Eu li aquela mesma versão anterior, nessa versão da Bíblia, a mensagem, para que a gente pudesse ter um entendimento um pouco mais simplificado. Milhões de pessoas que zombaram do suar da trombeta, que viveram uma vida como tolos apáticos. Cada um deles, todos eles, serão entregues à ira que está prestes a vir. Joel 3,15 e 16 diz assim: o céu ficará negro, o sol e a lua vão escurecer, as estrelas serão apagadas. O Eterno ruge de Sião,
troveja de Jerusalém. A terra e o céu tremem de pavor, mas o Eterno é um refúgio seguro, a fortaleza dos filhos de Israel. Pode até parecer que não, mas com certeza Deus tem visto as nossas doenças incuráveis do coração. Veja bem, os habitantes de Nínive e de Sodoma, até eles clamam por justiça. Eles são nossos acusadores. Olha a que ponto nós chegamos. A que ponto nós chegamos. Nínive se arrependeu só com um único sermão, uma única profecia. Jonas chegou lá, falou apenas uma vez, e eles se arrependeram. Porém, nós rejeitamos uma avalanche de convites e advertências da Bíblia. A diferença de Sodoma para nós é que lá em Sodoma não tinha profetas. Lá em Sodoma não tinha pregadores. Lá em Sodoma não existia evangelho. Lá em Sodoma não tinha Torá. Tal como ocorreu em Sodoma, com Nínive, que foi destruída posteriormente, com Jerusalém, com Judá, os nossos pecados, eles estão amontoados no céu. E Deus enviou seu julgamento. Essas pessoas se foram. E agora estamos na corte deles. A gente precisa acordar. A gente precisa se separar. A gente precisa se purificar de nossas iniquidades diante do Todo-Poderoso. Porque Deus, Ele quer curar nossa terra, trazer vida. Deus quer reabilitar e trazer livramento. O povo de Israel, eles achavam, eles acreditavam, eles tinham a certeza que o julgamento de Deus ainda estava muito longe. Mas não é bem assim, não. Ezequiel 12, 26 a 28, eu vou ler também na tradução da Bíblia a mensagem. A mensagem do Eterno veio a mim. Filho do homem, você está ouvindo o que diz Israel? Que o alarme disparado pelo profeta é para um tempo ainda distante, que ele está pregando sobre um futuro remoto? Bem, diga a eles, o Eterno, o Senhor diz, nada do que estou dizendo vai demorar muito. O que eu digo acontecerá, é o decreto do Eterno, o Senhor. Queridos, nós estamos olhando coisas terríveis sobre a face da terra. Nós estamos vendo literalmente Deus permitindo que os homens, que as pessoas que o rejeitam, que viraram as costas para ele, tenham uma mentalidade reprovável. Reprovável. A justiça de Deus, ela já está sobre a terra. São terremotos, secas. A terra é tsunamis, inundações gigantescas. Muitos terrores. Muitos terrores. A terra está cheia de injustiça, de iniquidade. Porque os homens viraram as costas para o Criador. Querem agir de acordo com a sua própria mentalidade. Eles têm ódio na mente e no coração. E quem não concorda com eles, se eles puderem, eles matam. Se eles puderem, eles trucidam. Qualquer um que não concorde com o que eles querem. Bom, muitas vezes a gente desperdiça nossas lágrimas, chorando por motivos muito pequenos, fúteis. Mas a gente precisa chorar é por nós mesmos. A gente precisa chorar é pela nossa família. A gente precisa chorar pela igreja. Para que a força do pecado seja erradicada da nossa vida. Naqueles tempos, eles rasgavam as suas roupas.
Mas não são as roupas, não são as nossas vestes que nós devemos rasgar. É preciso a gente rasgar o coração. Existem pessoas que passam a vida inteira na igreja, mas nunca se quebrantaram diante do Senhor. Mas as palavras que Deus nos dá, elas não são apenas de juízo, de justiça, mas também existem palavras de consolação para o remanescente santo do Sião de Deus. Isaías 1, 27, 31. Isaías 1, 27 e versículo 31. Diz assim: Sião será redimida pelo direito e os que se arrependem pela justiça. Forte se tornará em estopa e a sua obra em faísca. Ambos arderão juntamente e não haverá quem os apague. Isaías 12, 6 diz assim: Exulta e jubila, ó habitante de Sião, porque grande é o santo de Israel no meio de ti. Fortalecei as mãos frouxas, firmai os joelhos vacilantes, dizei aos desalentados de coração: sede fortes, não temais, eis o vosso Deus. Isaías 35, 3, 4 e 8 a 10 diz assim: A vingança vem, a retribuição de Deus, ele vem e vos salvará, e ali haverá bom caminho, caminho que se chamará o caminho santo. O imundo não passará por ele, pois será somente para o seu povo. Quem quer que por ele caminhe não errará, nem mesmo o louco. Ali não haverá leão, animal feroz não passará por ele, nem se achará nele, mas os remidos andarão por ele. Os resgatados do Senhor voltarão, virão a Sião com cânticos de júbilo. Alegria eterna coroará a sua cabeça. Gozo e alegria alcançarão e deles fugirá a tristeza e o gemido. É praticamente aquela mesma profecia em Apocalipse. Não haverá mais morte, nem pranto, nem dor, nem choro. Olha que maravilha. Isaías 46 a 11 diz assim: Uma voz diz, clama. E alguém pergunta, que hei de clamar? Toda a carne é erva, e toda a sua glória como a flor da erva. Seca-se a erva, caem as flores, soprando nelas o hálito do Senhor. Na verdade, o povo é erva, seca-se a erva e cai a sua flor, mas a palavra do nosso Deus permanece eternamente. Tu, ó Sião, que anuncias boas novas sobre a um alto monte, tu que anuncias boas novas a Jerusalém, ergue a tua voz fortemente, levanta, não temas e diz às cidades de Judá: eis aí está o vosso Deus. Eis que o Senhor Deus virá com poder, e o seu braço dominará. Eis que o seu galardão está com ele, diante dele a sua recompensa. Como pastor, apacentará o seu rebanho, entre os seus braços recolherá os cordeirinhos e os levará no seio. As que amamentam, ele guiará mansamente. São promessas maravilhosas que temos da parte do nosso Deus. Isaías 51, 3, 5 e 6. Porque o Senhor tem piedade de Sião, terá piedade de todos os lugares assolados dela, e fará o seu deserto como Éden, e a sua solidão como o jardim do Senhor. Regozijo e alegria se acharão nela, ações de graças e o som de música. Perto está a minha justiça, aparece a minha salvação, e os meus braços dominarão os povos. As terras do mar me aguardam, e no meu braço espero. Levantai os olhos para os céus e olhai para a terra embaixo, porque os céus desaparecerão como a fumaça. A terra se envelhecerá como um vestido e os seus moradores morrerão como um mosquito. Mas minha salvação durará para sempre e a minha justiça não será anulada.
tudo o que estamos vivendo e passando nessa terra, tudo o que presenciamos de mal, de maldade, de imoralidades, tudo isso terá fim. Tudo isso será cobrado. Mas Deus promete para aqueles que se voltam para Ele, para aqueles que se arrependeram, Ele promete a justiça dele, e a justiça dele não poderá ser anulada. Nós receberemos a sua bênção, já recebemos aqui, e continuaremos recebendo eternamente. Isaías 52:7 nos diz assim: quão formosos são sobre os montes os pés do que anuncia as boas novas, que faz ouvir a paz. E o que anuncia coisas boas, que faz ouvir a salvação, que diz a Sião, o teu Deus reina. E como é que nós podemos ser anunciadores de boas novas? Com a nossa força? Não. Isaías 61:3 diz assim: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados. Enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados, a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram e a pôr sobre os que em Sião estão de luto uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, veste de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Diante de tudo isso, das palavras desse profeta, a gente precisa se fortalecer, não devemos temer. Jesus Cristo mesmo disse: depois que eles te matarem, o que mais que eles podem fazer? Ou seja, a gente vive temendo os homens, temendo as pessoas, mas depois que eles nos matam, o que mais eles podem fazer? Aí ele disse assim: antes temam a Deus, que além de matar o corpo, lança a alma no inferno. Então é a Deus que nós devemos temer. A gente não deve esperar que estamos pregando o Evangelho e sejamos abraçados por todas as pessoas a quem nós tentamos atingir. Não devemos esperar isso. Não devemos esperar uma vida que estamos pisando o nosso caminho, são caminhos feitos de pétalas de rosas. Pode até ter pétalas de rosas no caminho, mas cuidado com as pedras pontiagudas debaixo dessas pétalas. Enquanto estivermos aqui, nós vamos chorar, nós vamos nos angustiar, nós vamos sofrer. Mas o importante, acima de tudo, é que Deus estará nos consolando. Ok? Jeremias 4:6 diz assim: arvorai a bandeira rumo a Sião, fugi, não vos detenhais, porque eu faço vir do norte um mal, uma grande destruição. Isso está para acontecer a qualquer momento. Que a gente possa sempre olhar para o céu, fixar os nossos olhos na cruz do Calvário, fixar os nossos olhos no nosso Senhor e Salvador, que tanto fez por nós. Joel 3,16 diz assim: o Senhor brama de Sião e se fará ouvir de Jerusalém, e os céus e a terra tremerão. Mas o Senhor será o refúgio do seu povo e a fortaleza dos filhos de Israel. Obadias 1,17 diz assim: mas no monte Sião haverá livramento, o monte será santo, e os da casa de Jacó possuirão as suas herdades. Olha que coisa maravilhosa, que nós como servos de Deus, que nós como cooperadores da obra do Senhor, olha o que nos aguarda. Depois de toda a dor, depois de todo o sofrimento, depois de uma vida que muitas vezes nós levamos uma vida, entre aspas, meio que solitária neste mundo, porque nós estamos na contramão dele.
somos julgados, somos muitas vezes apontados. Por mais que você queira fazer o bem, as pessoas, muitas pessoas, nem todas é claro, te olharão com um olhar de ódio. E sempre terão péssimos pensamentos ao nosso respeito. Mas isso não importa. O que importa é que quando nós ouvirmos as palavras de ofensa, quando nós formos atacados violentamente com palavras de ofensas, que a gente possa perdoá-los, que a gente possa buscar a Deus por eles, que a gente possa chorar por eles, e que a gente possa dizer, como Estevão disse quando estava sendo apedrejado: Pai, não impute a eles esses pecados, porque eles não sabem o que fazem. A justiça e o juízo pertencem a Deus. O perdão pertence a mim. Perdoe. Por mais que te doa, perdoe. Por mais que seja difícil, perdoe. Perdoe, livre-se desses inimigos, mas a gente só pode se livrar deles quando nós o perdoamos. Enquanto nós não perdoamos quem nos feriu, nós dormimos com o nosso inimigo, nós almoçamos, jantamos, tomamos nosso café da manhã, vamos para o trabalho, ele está lá no nosso trabalho com a gente, voltamos do trabalho, esse inimigo está com a gente dentro do ônibus, metrô, no Uber, dentro do seu carro. Enquanto não houver perdão, o seu inimigo sempre estará com você. Então perdoa, deixa ir embora, deixa que se vão, deixa Deus operar na tua vida. Na tua vida. Porque o que Deus tem não é para o mundo, o que Deus tem é para você, é para aqueles que se arrependem, é para aqueles que o buscam, é para aqueles que guardam a sua palavra. São para essas pessoas que a bênção virá. E ele não tardará. O Senhor via Jerusalém como seu Monte Santo. E ele prometeu que livraria o seu povo como promessa da aliança realizada com Israel. E Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Nós lemos muito aqui passagem de Isaías. Todas aquelas promessas, ele também aguardava. Quando velho, ele foi colocado dentro de um toco oco e foi cerrado ao meio vivo. Era um homem de Deus, um profeta de Deus. Ele também necessitou de cura, de libertação. Ele, quando foi arrebatado e viu Deus, ele ficou apavorado. Ele pensou que ia morrer. Mas ele confessou o seu pecado. O seu pecado estava em seus lábios. O seu pecado estava com as pessoas que ele andava, que ele tinha intimidade. Ele disse: eu vou morrer. Ai de mim, eu vou morrer. Porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de homens de impuros lábios. Hoje os crentes estão piores do que... Nem todos. Mas a boca... Tem uns crentes que a boca dele é pior do que um túmulo. Fede. Parece que tem um monte de defunto dentro. E eles acham isso normal. Eu conheço crentes que é normal falar palavrão. É normal. Como se Deus não tivesse nem aí. Só que Deus nos dá um alerta. Quando ele fala para tocar a trombeta, não é para tocarmos esse tipo de trombeta. Porque esse tipo de trombeta aí, palavras obscenas, palavrões, maldição, maldição. Crentes lançando maldição. Diz que é crente, diz que serve a Deus. E a única trombeta que o abençoado sabe tocar é de maldição. Não se esqueça, esse tipo de trombeta Deus cobrará. Cada palavra nossa ociosa, cada palavra impura, cada palavra de maldição, essa trombeta será calada.
se voltasse a acontecer como acontecia antigamente, que Deus, quando as pessoas eram linguaruda, fofoqueira, que viviam amaldiçoando os outros, sabe do que elas eram atacadas? De lepra. Lepra. Foi isso que aconteceu com Miriam, a profetisa, irmã de Arão e Moisés. Lepra, por causa da língua. Tiago, irmão do Senhor, ele deu um aviso muito sério com relação a isso. Que essa trombeta, ela tem que tomar cuidado com o tipo de som que ela emite. Ele é tão claro, que ele fala assim que é um pequeno membro, mas que vai levar todo o corpo para onde? Para o inferno. Então não é esse tipo de trombeta que nós temos que tocar, mas a trombeta do arrependimento, da salvação, da garantia de vida eterna. É falar que Jesus salva, cura, liberta, mergulha no Espírito Santo, no Espírito de Deus, que começa a trabalhar em nosso interior. E quando conforme nós vamos dando liberdade para o Espírito do Senhor operar em nós, para que esse ruach, para que esse fôlego de Deus, para que esse poder de Deus, para que essa autoridade de Deus opere em nós, nós vamos mudando. Ele nos ajuda a mudar. A nossa consciência melhora. Sabe? A gente não conhece a Deus porque prega. A gente não conhece a Deus porque estuda. A gente conhece a Deus porque se entrega. Não adianta a gente só aprender e não fazer, não agir, não mudar. Quando aceitamos a Cristo, é necessário mudarmos. A palavra arrependimento lá do grego, metanoia ou metanoeo, significa dar uma volta completa ao contrário. Significa mudança de atitude, mudança de procedimento, revolta consciente contra os próprios erros. A gente está tão preocupado em apontar o erro das pessoas que nós esquecemos que essa trombeta tem errado muito, tem pecado muito diante do Criador. O incrível é que a gente vê aí várias igrejas se alegando que estão cheios de poder, com manifestações absurdas, estranhas, mas que não mudam, não tem mudança de atitude, não tem mudança no coração, desprezam a palavra de Deus. Então eu sou obrigado a fazer uma pergunta: que poder é esse que te distancia do Criador, do Deus que é santo, puro, zeloso? Que poder é esse? Que tipo de poder eu tenho que eu não mudo de vida? Eu ainda tenho ódio, amargura, rancor. Não, isso não faz parte do Espírito de Deus. A Bíblia é clara, Deus é amor. Ele é justiça. Mas a justiça dele não é simplesmente para acabar com tudo, porque ele está com prazer de acabar com tudo. A justiça é para colocar o homem no caminho real, correto. Essa é a justiça de Deus. Para trazer o homem ao arrependimento. Para trazer o homem ao conhecimento dele. E como é maravilhoso conhecer a Deus. Como é glorioso conhecer a Deus. Nós precisamos todos os dias buscar a conhecê-lo. Conhecê-lo de verdade. O Senhor e Salvador de nossas almas. Muito obrigado e até a próxima aula. Deus abençoe a cada um de vocês, em nome de Yeshua. Amém.